dia, tudo bem? Vocês assistiram a primeira aula que a gente introduziu matriz, então hoje a gente vai continuar com o conteúdo. Tá? Quem assistiu a minha primeira aula, eu quero pedir desculpa, falei muito certo, muito ok, repeti muito, mas no final aí até a gente vai pegando as manhas, porque a gente não estava acostumado a gravar videoaulas. Então, vocês me perdoem aí que vai dar tudo certo, né? A gente vai se aperfeiçoando. Bom, gente, então aqui eu sou a professora Lília, do segundo ano, matemática, a gente começou a ver matriz, né? Então, só recordando, quando a gente fala de matriz, que eu quero que vocês assimilem linha, coluna, onde está determinado elemento. Então, eu pus um desafio aqui para vocês. Uma matriz 4x3 é a mesma coisa de uma matriz 3x4? Pensa um pouquinho o que vocês acham. Lembrando que o primeiro elemento é o quê? E o segundo elemento é o quê? Então, isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa para prosseguir o conteúdo. Então, vamos analisar se é igual? Quando eu pego aqui uma matriz 4x3, ela tem o quê? Ela tem 4 linhas e 3 colunas. Então, essa é a representação de uma matriz. Lembrando que essa letrinha aí é o que representa a matriz. Pode ser a letra A, pode ser a letra B, sempre maiúscula, tá? Então, vamos ver aqui a diferença aqui com a outra matriz que eu coloquei para vocês. Aqui tá tampando um pouquinho, mas a matriz 3x4, ela tem 3 linhas e 4 colunas. Então, essas duas matrizes são iguais? Não são. Por quê? Porque uma tem 4 linhas e 3 colunas e a outra tem 3 linhas e 4 colunas. Então, elas não são iguais. Então, aqui, elas são diferentes. Ok? Então, isso aí que eu quero deixar bem claro para vocês identificar que o primeiro elemento é linha, o segundo é coluna. Tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. Eu coloquei isso aqui também, esse exercício, que eu quero que vocês façam no caderno. Vocês desenham aí a melancia de vocês no caderno e respondam. Bom, qual que é a intenção? É ainda fixar para vocês saberem o que é linha, o que é coluna. Por exemplo, essa letra aí, que cor que está? Na 5ª linha e na 10ª coluna. Então, vocês vão identificar a linha, tá? Aqui, a linha, aqui a linha, desculpa aqui, deixa eu apagar aqui. Bom, apaguei aqui a coluna, então aqui, com a canetinha aqui, linha, né, coluna. Então, vocês vão ver qual cor que tá na 5ª linha e na 10ª coluna. A letra B na 14ª linha e na 7ª coluna. A letra C na 8ª linha com a 8ª coluna, o cruzamento das duas, tá bom? Então, façam isso no caderno. Prosseguindo aqui, então, a gente vai conhecer alguns tipos de matrizes que têm algumas características. A gente fala matrizes especiais. Então, vamos lá, o que é uma matriz quadrada? Em uma matriz M por N, quando M é igual a N, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Diz que a matriz é quadrada. Aqui eu dei um exemplo aqui da matriz A, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, a gente chama ela de matriz quadrada. Poderia ser 5 linhas e 5 colunas, 2 linhas e 2 colunas. Então, sempre o número de linhas é o mesmo de número de colunas. Tá bom? Isso a gente chama de matriz quadrada. Essa matriz aqui é uma matriz 3x3. Matriz
identidade. O que é uma matriz identidade? É uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas é a mesma coisa que o número de colunas. Em todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. E o seu símbolo é I. E N, quer dizer que como ela é quadrada, então sempre o M e o N vai ser igual, porque é o número de linhas, a matriz de identidade sempre tem o mesmo número de linhas e colunas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o que é uma diagonal. Diagonal é esses elementos aqui, ó. Tanto aqui nessa matriz de identidade de ordem 4, ou seja, ela tem 4 linhas e 4 colunas. Então, ela é uma matriz de identidade de ordem 4. Essa aqui também, ó, a diagonal aqui é 1. E todo o restante dos números da matriz são zeros. Então, isso aí a gente tem que deixar bem claro, tá? É importante. Então, vamos falar novamente. Matriz de identidade é uma matriz quadrada, ou seja, o mesmo número de linhas e de colunas. Eu tenho o algarismo número 1 na diagonal e todos os elementos, outros elementos da matriz é igual a 0. E ela sempre é quadrada e o símbolo dela que representa ela é um I maiúsculo com N, que é o número de linhas e colunas. Tá bom? Matrizes especiais. Matriz nula. O que é uma matriz nula? No conjunto das matrizes, a matriz que tem todos os elementos iguais a 0, representada por 0, e o número de matriz de colunas e linhas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, todos os elementos dessa matriz é 0. Então, ela é uma matriz nula, onde todos os elementos é 0, ok? Aqui faltou aqui, ó, teria que ter um 3 aqui, ó. Por quê? Porque ela é de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Bom, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês a representação genérica de uma matriz. Ou seja, independente do elemento que está dentro da matriz, essa aqui é a representação genérica dela. Lembrando que eu acho que eu ainda não falei sobre isso. Essa letra aqui, ó, sempre que representa a matriz é a letra maiúscula. E dentro da matriz o elemento é a mesma letra, só que minúscula, tá bom? Bom, então o que é esse número aí? 11, 12, 13. Esse primeiro número aqui, ó, representa a linha que o elemento está. Então você pode olhar que todos aqui, ó, começa com 1, ou seja, ele está na primeira linha. Aqui, ó, independente do número que tiver aqui, sempre o primeiro número vai ser a linha. Ó, nessa segunda linha aí, ó, tá vendo que aí já muda. O primeiro elemento é o número 2, porque está na segunda linha. Independente aqui, ó, então aqui, ó, pode ir aqui infinitamente. Vai ser o número onde o elemento está posicionado na linha. Já o segundo número, até vou mudar de cor aqui, ó, vou colocar um verde. O segundo elemento é coluna. Tá vendo aí, ó? Aqui já é aqui, ó, para baixo, ó. Independente de quem tá no primeiro número, sempre vai ser esse aqui tá na primeira coluna, esse aqui está na segunda coluna e esse aqui está na terceira coluna. Então, isso tem que ficar bem claro na cabecinha de vocês. O primeiro número é representado por linha, o segundo número é por coluna, ok? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma matriz B,
né? Identifica os elementos que está, vocês vão fazer no caderno de vocês. Eu vou deixar aqui uma explicação e vocês vão colocar lá, fazendo o caderno de vocês e responder, que aí na próxima aula, quando eu for corrigir os exercícios, a gente fala sobre isso. Ó. Identifica os elementos B22, ou seja, que ele está na segunda linha e na segunda coluna. Então, qual o número que é? O 8, segunda linha, segunda coluna. Aí, esse próximo elemento aí é B32, ou seja, ele está na terceira linha e na segunda coluna. Então, vamos ver aqui, eu vou mudar de cor aqui. Ó, terceira linha, segunda coluna. B14 ou B14, ele está na primeira linha e na quarta coluna. Então, vamos lá. Primeira linha e na quarta coluna. B43, então ele está na quarta linha e na terceira coluna. Quarta linha, desculpa aqui. Ele está na quarta linha e na terceira coluna. Então, é o 12. Quarta linha, terceira coluna. Ok? Então, esses são todos os elementos. Como que a gente identifica? Primeiro número é o número da linha que ele está. O segundo número é a coluna que ele está. Bom, gente, então eu coloquei aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Esse primeiro aí é, considerando a matriz de baixo, ali ficou errada a escrita, né? Considerando a matriz abaixo, responda. A. Qual é a ordem da matriz A? Ou seja, quantas linhas e quantas colunas tem? Quais são os elementos da terceira linha? Quais são os elementos da quarta coluna? Aí, a letra D é como que eu vou dizer, mais complicado um pouquinho, porque a gente vai ter que interpretar. Qual o valor de A de 2 vezes A32? Ou seja, qual o número que representa A na terceira linha e na segunda coluna? Então, vai ficar 2 vezes o número que você encontrar, mais 5 vezes A43, qual o número que está na quarta linha e na terceira coluna, menos 7 vezes A35, ou seja, o número que está na terceira linha e na quinta coluna. É uma expressãozinha simples, né, de primeiro grau, vocês só vão achar os elementos e fazer essa multiplicação. Então, gente, esses são aqueles. Então, vocês têm um exercício para achar as cores, né? Aí vocês vão fazer tudo que eu falei aqui, vocês vão fazer tipo um relatório no caderno. Aí, logo em seguida, vocês vão fazer os exercícios, que logo que possível a gente vai vistar esses exercícios, tá bom? Então, vamos lá aqui para o próximo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Se cuidem, lembrando que vocês vão ter o meu contato. Se tiver alguma dúvida e não entendeu, vocês vão fazer o quê? Vocês vão me procurar. Lembra que eu falei que eu não vou cansar de falar. Matemática é uma sequência, ou seja, se você não aprendeu hoje, o da manhã você vai ter dificuldade em aprender. Então, eu quero que vocês sempre tenham esse canal aberto comigo. Não se acanhem, não fiquem com vergonha de me procurar quando as dúvidas surgirem, tá bom? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus.